Hello, galera rock and roll! Está começando mais uma página da Enciclopédia e hoje teremos no cardápio Heavy Metal. Uau! Um dos estilos mais do mundo inteiro, né? Em todo lugar desse planeta Terra sempre teve uma banda de Heavy Metal, mas nós vamos saber hoje como que foi o primórdio disso aí, não só do Heavy Metal, de todo o rock and roll. Um invento começou com tudo. Primeiro nós vamos falar desse termo aí, Heavy Metal, né? Ele foi descrito pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial, mas artisticamente ele apareceu pela primeira vez em um livro de William Burroughs, um poeta beatnik, que era da turma do Jack Kerouac, Allen Ginsberg, né? On the Road, aquele povo dos anos 40, maluco, atravessava os Estados Unidos para lá e para cá. E William Burroughs escreveu um livro chamado Naked Lunch, ou seja, um almoço desnudo, algo parecido. Esse povo era maluco, né? Esses beatniks dos anos 40, 50, com moto, carro, aquela coisa toda. E ele escreveu esse livro em 1959. Tinha o termo heavy metal lá. Apareceria, como todo mundo acha que foi a primeira vez, 9 anos depois, em 1968, na música Born to Be Wild, do Steppenwolf, né? Heavy Metal Thunder! E isso é o barato. Agora, eu estou te falando é o seguinte, foi uma invenção que mudou toda a história do rock and roll. Um guitarrista, veja bem, 1958, um guitarrista da Carolina do Norte, estado americano ali do sul, chamado Fred Lincoln Ray. Ele era guitarrista e tal, ele inventou uma engenhoca, mas o nome artístico dele ele abreviou o Lincoln e pôs Link Ray. Link mesmo, igual se escreve na internet, vou copiar um link, ele tinha esse apelido. Mas isso em 1958, galera, há 64 anos atrás. Ele inventou uma engenhoca e pôs o nome nela. Era uma coisinha preta assim, você plugava na guitarra, plugava no amplificador e fez isso no fundo da casa dele. E ele pôs o nome de Fuzz Tone. Isso estava inventado aí, a distorção que mudou toda a história do rock and roll e foi um dos primórdios também para o início do heavy metal, né? Esse cara gravou uma música chamada Rumble, com R mesmo, né? Não é com H não. Rumble, que é um estrondo, era o estrondo daquele pedal, né? Acontece o seguinte, 58, os músicos americanos acharam aquele negócio barulhento demais e a distorção sumiu ali na virada da década de 50 para 60, porque novos ritmos vieram, né? Dançantes. O twist de Chubby Checker, aquela dança, twist, tá. Veio também o Hurly-Gally, o Elvis Presley, o rei do rock and roll, tinha chegado do exército, né? E estava fazendo aqueles filmes Água com Açúcar, Viva Las Vegas, Feitiço Havaiano. Em suma, ninguém deu bola para aquela engenhoca chamada Fuzz-Tone, que não é nada mais, nada menos que a distorção. Deixa eu te contar uma coisa. A distorção, ela atravessou o Atlântico para a Inglaterra do mesmo jeito que no começo dos anos 50 os discos que os marinheiros levavam, né, de blues e rock and roll, atravessaram também o Atlântico. Foram os ingleses que primeiro começaram a usar a distorção, o invento do Link Ray, né? Então, 1964, 6 anos depois da invenção do pedalzinho, as bandas inglesas falaram: esse negócio é muito legal.
Um dos primeiríssimos riffs com a distorção lá na Inglaterra, em 64, foi a música dos Kinks, né? You Really Got Me. Aquele riff é um dos primórdios do hard rock e do heavy metal. Tananana, tananana. Outras bandas também, né? E essa música dos Kinks, composta por Ray Davies, o dono da banda, né? É um riff emblemático, né? Outras bandas usaram também a distorção ali naquele ano de 64. The Animals e principalmente uma banda que eu sou fã, vem de Tottenham, um bairro de Londres, né, que é o Dave Clark Five. Eles usaram e abusaram da distorção naquele longínquo 1964. E aí o negócio pegou, as bandas todas começaram a querer. Eu também quero um pedalzinho desse. Era um pedal preto com um botão vermelho no meio, você pisava ali, a guitarra dava um estrondo mesmo. Bem. Agora você imagina bem, Jimi Hendrix começou a usar, as fábricas começaram a fazer pedais de distorção, né? E depois aconteceu o seguinte, começaram a colocar já dentro do amplificador, já vinha a distorção, né? Agora você imagina só, se Jimi Hendrix não tivesse um pedal desse, ele tocava com um Electro Harmonix, fazia uma sonzeira. Eu particularmente já tive um pedal desse, era o must ali nos anos 60, 70, 80, depois vieram outros, né? A Boss lançou aqueles pedaizinhos todos coloridos, e aí começou um negócio de 1000 efeitos, né? Flanger, overdrive, delay, equalizer e por aí vai, né? Hoje tem pedaleira aí com 50 pedais, existe também hack, né? Multi-efeitos, em suma, o negócio é ali nos anos 60. Imagina Jimi Hendrix sem a distorção. Como é que ia sair com a guitarra limpa, aquela sonzeira toda que ele criou? Imagina o Led Zeppelin sem distorção. Imagina se não tivesse inventado isso o cara lá, o Link Wray. Como é que ia ser o riff de Whole Lotta Love? Mas na guitarra limpa ia ficar horroroso. Escrever outro exemplo, o riff de Smoke on the Water. Como é que ia ficar com a guitarra limpa? Não ia existir. Então, esse evento aí, esse invento, foi o que proporcionou uma mudança no jeito de tocar guitarra, porque a distorção, ela dava aquele barulho e sustentava a nota, né? Então, ali você podia viajar sustentando nota, fazendo solos e riffs. O Black Sabbath é considerado a primeira banda de heavy metal, né? Imagina sem a distorção. Será que teria o Black Sabbath? Eu penso que não. Eles iam continuar tocando blues, né, naquelas primeiras bandas deles, Polka Polka, Earth. Eles iam ficar tocando blues de 12 compassos a vida inteira, porque não teria aquele pedal, né? O Tony Iommi criou 99,9% dos riffs do Sabbath, tanto que ele tem o apelido, né, The Riff Master, o mestre dos riffs. Agora imagina sem a distorção. Dizem os puristas lá da Inglaterra que uma banda chamada Blue Cheer, que já apareceu aqui na enciclopédia há muitos anos, fez um disco em 68 que eles consideram o primeiro disco de heavy metal de todos os tempos. Mas o título fica com Black Sabbath, né, não? E aí, viva a distorção. Se não é ela, não teria esse tanto de banda metendo bronca na guitarra. Então vamos ver um dos expoentes maiores desse ritmo louco, pesado do heavy metal. É isso que nós vamos ver agora. Muito tempo que eles não aparecem aqui. Up the Irons, baby! Porque heavy metal é para quem merece.